mulher e o chamado de Deus. Amém? Antes da gente desenvolver o tema, amém? Eu quero que tu saiba que existem 3 tipos de chamado. Aleluia. Nas escrituras sagradas, nós vamos encontrar que Deus faz 3 tipos de chamada. Aleluia. Encontramos 3 tipos de chamado que vamos encontrar nas escrituras sagradas. Aleluia. E nós bem sabemos que no campo social também existem chamados. Aleluia. Chamado para trabalhar, aleluia, no Ministério da Educação, no Ministério das Finanças e muito mais. Mas nós sabemos que nas Escrituras Sagradas vamos encontrar a profundeza do Espírito de Deus, que nos fala que nós fomos chamados para poder, aleluia, cumprir uma missão, aleluia, para poder aderir à salvação, aleluia, para poder estar no mais alto dos altos, aleluia. E no ministério vamos encontrar o primeiro chamado, que é o chamado para a conversão, aleluia. Significa que a Bíblia nos ensina que no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um apelo dizendo: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, porque meu fardo é leve. Aleluia. Então, este é o chamado para a conversão. Jesus, sabendo, pois, que há necessidade das pessoas aderirem à conversão, das pessoas aderirem à palavra da salvação, então ele faz um apelo para todos aqueles, aleluia, dizendo que vinde a mim. É um convite, é um chamado, aleluia, porque ele bem sabia que existem pessoas que ainda se encontram no pecado, que ainda se encontram no abismo, precisam de ser tocados pelo poder do Espírito, aleluia, com finalidade de receber a salvação do alto, com finalidade de sair do abismo para entrar, aleluia, na seara santa, com finalidade de abandonar a bruxaria e abraçar o cristianismo, com finalidade de abraçar, aleluia, a pedra preciosa. Esta pedra é Jesus, porque a Bíblia fala que o próprio Cristo é a pedra angular, e nós hoje somos salvos mediante esse chamado, aleluia. Isto é algo maravilhoso, amém. Você pode não ser chamado nesse momento para entrar no concurso público, mas fomos chamados, aleluia, para poder entrar na salvação, para poder abraçar o plano da salvação. E Cristo, quando olhou, aleluia, observou que o fardo do mundo é pesado, mas o fardo dele é leve. Ele disse: vinde até mim. Aquilo que os homens acham leve, Deus vê como pesado, pastor Mande, porque a Bíblia está nos ensinando, aleluia, que o fardo, aleluia, que muitas pessoas encarem que é fardo, para Jesus é leve, aleluia. Muita gente parte por outra banda para encontrar solução, muita gente parte por outra banda para encontrar, aleluia, solução, mas afinal de contas os caminhos que eles vão é o caminho pesado. Andar no estimandeiro para aderir, aleluia, certos meios é o caminho pesado. Buscar feitiço para subir de cargo é o caminho pesado, mas só que eles vejam isso como leve. Aleluia. Amém. Porque os caminhos mais simples eles vejam como peso, e o caminho mais pesado eles vejam como leve. Aleluia. Mas Deus está a dizer que vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei, vos darei descanso. Aleluia. Só aquele que crê no Senhor consegue perceber isso. Só aquele que crê em Deus consegue ver que um peso enorme que estava no seu espírito saiu. Aleluia. E este apelo que ele fez. O segundo chamado, aleluia, é o chamado para o ministério. A Bíblia nos ensina no livro de Efésios capítulo 4, versículo 11. A uns foram dados, aleluia, a uns foram dados, aleluia, o dom para ser apóstolo. Deus chamou apóstolo, Deus chamou profeta, Deus chamou evangelista, e Deus chamou mestre, aleluia. Deus chamou pastor, amém. São 5 chamados ministerial. Amém. Amém. Aleluia. Você está aqui? Amém. Aleluia.
Esse é um tipo de chamado que nós queremos desenvolver. Mas o terceiro chamado, que é o chamado para a vida eterna. O crente não simplesmente foi chamado para a conversão. Aleluia. Não simplesmente foi chamado para o ministério, mas também foi chamado para a vida eterna. A vida eterna significa a vida do tipo de Deus. Aleluia. A vida eterna significa a vida infinita. Aleluia. Aquela pessoa que tem Cristo tem vida. Aleluia. E esta vida é o próprio Cristo dentro de você. Aleluia. Sabe, Cristo não vai chamar leões para poder ir, aleluia, nos céus, mas vai chamar homem renovado por Deus para herdar a vida eterna. Aleluia. Sabe, enquanto os timandeiros, aqueles que viram que o chamado para a conversão é peso, vão ficar aqui na terra. Aleluia. Aqueles que foram chamados por Deus herdarão uma cidade santa. Aleluia. Uma cidade infinita. Aleluia. Por isso que Jesus está a dizer para Nicodemos, aleluia, cadê com Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluia. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos aqui com o objetivo, não com o objetivo de criar empresa, mas com o objetivo de adorar o Senhor e triunfar na vida eterna. Aleluia. Você foi chamado para isso. Aleluia. Foi chamado para receber a vida eterna. Nós estaremos lá coroados. A vida humana é limitada, mas a vida eterna não é limitada. O homem foi feito para não morrer, mas devido ao pecado, aleluia, o homem pode morrer. Mas Cristo chegou e trouxe uma coisa, que é a vida eterna. Podemos morrer, mas aleluia, porque o objetivo de Deus é voltar na essência do Gênesis. Deus fez o homem para viver no jardim do Éden. Aleluia. Então o homem tropeçou e Deus, por meio de Jesus, vai restaurar o jardim do Éden e trazendo pós a nova Jerusalém sentada por terra. Aleluia. Uma terra sem mancha, uma terra sem mácula, uma terra, aleluia, sem nenhuma imperfeição. Lá estaremos ao lado do trono, olhando cara a cara para Abraão, Isaac e Jacó, se abraçando com Jesus e dizendo que foi maravilhoso o Senhor morrer para me libertar do pecado, e dizer que foi maravilhoso o Senhor me tirar das drogas, e dizer que foi maravilhoso o Senhor me tirar da prostituição. Aleluia. Aleluia. Amém. Foi maravilhoso. Então são três tipos de chamado: chamado para a conversão, chamado para o ministério e chamado para a vida eterna. E nós estamos a falar a mulher chamado de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Antes disso, eu quero que a nossa mamã pastora abra Gálatas capítulo 3, versículo 28. Queremos perceber algo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Amém. Aleluia. Amém. Que é algo muito importante e é algo muito essencial. Amém. É algo muito importante. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Amém. Amém. Devemos saber que o ministério feminino não é algo secundário, aleluia, nem tão pouco inferior, mas é essencial no avanço do reino de Deus. Amém. Certo? Pode ler? Assim diz a poderosa palavra do Senhor. Amém. Por isto, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há masculino, nem feminino, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Uma salva de palmas no nome de Jesus. Todos na sua. Aleluia. Em Gálatas capítulo 3, Paulo fala a respeito, aleluia, da nossa conexão que nós temos em Cristo. Amém. Paulo fala para os Gálatas que não há judeu, não há grego, aleluia, não há gentio, amém, não há macho nem fêmea, não há homem nem mulher, mas todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém. Aleluia.
que significa que Deus não simplesmente chamou, aleluia, homens para aderir à conversão, mas também chamou mulheres para aderir à conversão. Amém. Não somente chamou homens para ter, aleluia, para ter ou para aderir à vida eterna, mas chamou também mulheres para ter a vida eterna. Aleluia. Amém. Não simplesmente chamou homens para servir o trabalho ministerial. Mas estamos a ver que diaconisa era Febe. Febe trabalhava no ministério. Trabalhava no ministério e auxiliava o ministério do apóstolo Paulo. Amém? E o apóstolo vai dizer que ele seguia, que ele servia e ajudava os irmãos e também a mim mesmo. Hospedava os irmãos, hospedava as irmãs e ajudava o templo a crescer. Porque quem é diaconisa é aquela pessoa que faz trabalhos práticos. É aquela pessoa que visita os membros. É a pessoa que serve as mesas. É a pessoa que faz trabalhos domésticos no ministério. E também pode ensinar. E também pode capacitar as pessoas. Por isso que em todas as igrejas há sempre uma diaconisa que se responsabiliza em fazer esse tipo de trabalho. Amém. Estamos a ver que no templo, aleluia, de Cristo, na era primitiva, as mulheres não ficavam relaxadas. Amém. Trabalhavam para esse ofício. Amém. Aleluia. Você pode não pregar aqui, aleluia, mas só o fato de você limpar uma cadeira, está a trabalhar para o ministério. Amém? Por isso que nós vimos que há tanto combate na área diaconal, porque há muitas pessoas que desleixam em trabalhar para esta área, aleluia, não só por desleixar, amém, mas porque existe uma força espiritual que lhe impede de não trabalhar, porque é importante. Se existe preguiça, se o diabo dá preguiça para as pessoas que não podem trabalhar no ministério, é porque Satanás sabe que trabalhar no ministério da área diaconal é importante. Aleluia. E outro ponto que nós queremos falar é que Deus levantou também profetiza. Amém. Não como simplesmente graça, mas como dom. Amém. No masculino ele levanta profeta, mas no feminino ele levanta profetiza. Para mostrar que a unção profética, aleluia, não escolhe gênero, não escolhe sexo, mas escolhe pessoas que são usadas por ele. Mas escolhe pessoas que são usadas por ele. Quando Deus quer usar alguém, não importa. Aleluia. Porque o templo do Espírito não é só o templo do homem, não é só o corpo do homem, mas é também o corpo de uma mulher. Amém. Aleluia. A Bíblia fala que o Espírito de Deus habita no templo feito por ele mesmo. Aleluia. Não é só o homem que é o templo do Espírito Santo, mas também a mulher é o templo do Espírito Santo. Existe uma unção dobrada que ele colocou na tua vida. Existe uma unção dobrada que ele colocou nas mulheres dessa congregação samaritana. Existe um Espírito excelente que ele colocou para você trabalhar nesse ministério. O que diz Joel?